E agora a gente conversa com o advogado Jean Postai, que já está ao vivo conosco aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã, porque a recente operação de revisão em benefícios previdenciários temporários está gerando, né, um clima de incerteza para os usuários. A revisão, só para você ter uma ideia, abrangerá cerca de 800 mil beneficiários de auxílio por incapacidade temporária e o auxílio doença e inicia neste mês, né? E para falar um pouquinho sobre esse tema, o doutor já está conosco aqui ao vivo na bancada do nosso Jornal da Manhã. Jean Postai, bom dia, doutor, tudo bem? Prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na Jovem Pan. Bom dia, Fernando, bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan, uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Nós é que agradecemos aí pelo convite aceito. Doutor, qual é o impacto, né, esperado dessa nova revisão de benefícios previdenciários sobre essas pessoas que podem ser convocadas para a perícia? Bom, Fernando, nós temos milhares de pessoas em Joinville que recebem o benefício de auxílio-doença, que agora mudou de nome, mas todo mundo conhece como auxílio-doença, ou que recebe aquele benefício para pessoas de baixa renda, né, que é o BPC, que nós chamamos, ou o amparo assistencial. E essas pessoas estão sendo convocadas, muitas delas, para basicamente o INSS verificar se elas têm direito a continuar recebendo esses benefícios ou não. Então nós temos situações de pessoas que vão ser convocadas para uma perícia médica, por exemplo, onde essa perícia médica irá averiguar se elas têm o direito a continuar recebendo o benefício ou não. Caso a perícia verifique que elas não têm direito, elas podem ter o benefício cortado. E isso, obviamente, terá um impacto muito grande na vida delas. Então, por isso, a orientação é as pessoas se atentarem para essa possível convocação, tanto para uma perícia médica, quanto até mesmo para verificação de dados. Hoje em dia o INSS muitas vezes convoca as pessoas para verificar se os dados estão atualizados. Se não estiverem, tem o risco de corte também. Doutor, eu acho que uma das maiores dúvidas que o senhor está recebendo nesse momento como pergunta é justamente essa, né? Como é que os beneficiários podem se preparar para essa revisão e, inclusive, evitar, né, surpresas durante esse processo? Perfeito. Nos casos onde a pessoa recebe o auxílio-doença, a recomendação, Fernando, é sempre ter a documentação atualizada. Então, vamos imaginar que uma pessoa recebe o auxílio-doença há 6 meses. E na época que ela começou a receber, ela tinha laudos, tinha atestados médicos que amparavam esse recebimento, que diziam que ela realmente não tem condições de trabalhar. Só que vamos imaginar que hoje em dia ela não tem mais esses documentos atualizados e ela é chamada para uma perícia médica. Ela corre um risco razoavelmente grande de ter o benefício cortado. Então, realmente, a orientação é ela procurar o seu médico de confiança, ter essa documentação atualizada, para caso ela seja chamada, ela levar os documentos ali numa pastinha, tudo certinho, para poder, eventualmente, continuar recebendo o benefício. Caso, obviamente, tenha o direito. Nós sabemos que também tem pessoas que estão recebendo e que realmente já deveria ter sido cortado. Mas pelo que nós vemos é a minoria. A maioria dos casos, infelizmente, vão ser de pessoas que deveriam continuar recebendo, mas que por algum motivo o INSS vai acabar cortando o benefício. Doutor, e qual foi o principal motivo, né, para a falta dessas revisões periódicas desde 2019, né, ou seja, já há bastante tempo, né? E como é que isso, enfim, afetou e está afetando o sistema previdenciário? Eu diria que o principal motivo é o aumento de gastos do governo. O governo verificou aí no último ano, nos últimos 2 anos, um aumento de gastos muito grande, principalmente com alguns benefícios como esse amparo assistencial para pessoas de baixa renda, né? O governo ele paga um salário mínimo para pessoas de baixa renda que são idosas ou que têm alguma deficiência. Então, como o governo verificou um aumento muito grande nos gastos com esses benefícios, ele acaba verificando que podem ter pessoas que não deveriam estar recebendo, ou que não estão com seus dados atualizados, ou que por algum motivo o benefício deveria ter sido cortado. Então, quando há esse aumento significativo de gastos, obviamente é que o governo vai tentar cortar e economizar. Então, eu diria que o principal motivo para esse pente fino, digamos assim, seria essa questão do corte de gastos. O governo espera economizar alguns bilhões de reais fazendo aí esse chamado, né, de milhares, centenas de milhares de pessoas, para verificar se elas vão continuar recebendo ou não esses benefícios. Doutor Jean, para a gente finalizar o nosso bate-papo, o senhor comentou ali brevemente como as pessoas já podem começar a se antecipar, né? Para poder, enfim, encaminhar da melhor maneira possível a questão da documentação, para quando for chamado poder já ter, como o senhor mesmo comentou, né, levar aquela pastinha com a documentação. Mas quais são as medidas, né, hoje que os beneficiários, por exemplo, devem tomar
se o seu benefício for cessado indevidamente durante essa revisão? Então, nós com certeza vamos ter casos de pessoas que vão ter os benefícios cessados, né, ou cortados indevidamente nessa espécie de revisão que o governo está fazendo. Então, a pessoa tem algumas possibilidades. Ela pode recorrer dentro do próprio INSS, que não costuma mudar muito os seus resultados nesses tipos de benefícios, ou ela pode procurar o Poder Judiciário. Por quê? O Poder Judiciário, a Justiça, quando ela analisa esses casos de auxílio-doença ou de amparo assistencial, ela tem critérios um pouco mais elastecidos. Então vamos dizer que ela não é tão rigorosa quanto o INSS. Por exemplo, o amparo assistencial, o INSS, se verifica que a renda é muito baixa, muitas vezes ainda assim ele não concede o benefício, porque a renda acaba passando um pouquinho do que ele entende que é devido. A Justiça analisa um pouco de uma forma mais detalhada, né? com mais laudos, com laudos sociais, com laudos da deficiência da pessoa, por exemplo, e ela elastece um pouco mais esses critérios. Então a chance da pessoa que tem cortado o seu benefício de voltar a mantê-lo na justiça é muito maior do que recorrendo no INSS. Nós temos situações de pessoas que tiveram o benefício cortado no INSS e na justiça, por exemplo, acabam se aposentando, que seria, digamos assim, a situação mais grave para alguém que está incapaz, né? Que seria a aposentadoria por invalidez. Então, nós temos situações que comprovam que o INSS muitas vezes tem uma decisão totalmente oposta da justiça, totalmente mais desvantajosa. Então, eu diria que para a pessoa que teve o benefício cortado e entende que houve uma injustiça, ela pode procurar o Poder Judiciário. Doutor, gostaria muito de agradecer pelo seu bate-papo, foi muito esclarecedor aqui na programação da Jovem Pan e até uma próxima oportunidade. Com certeza, eu que agradeço e um ótimo dia a todos.